leitores do nosso clube, sejam muito bem-vindos. Hoje é o dia de número 53 deste nosso plano de 365 dias. Tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas por aí? Vocês que nos acompanham do outro lado, alguns literalmente do outro lado, né? Bem mais acima aqui de onde estamos no nosso mundo. Pessoas nos acompanhando de Londres, outros não tão longe assim, de Portugal, alguns bem pertinho de mim aqui, Piauí, quem mais? Deixa eu ver aqui, outros de Santa Catarina, quem mais? Goiás, muito bem. Vamos iniciar nossa leitura. Abra sua Bíblia em Gênesis 34. Quero mais uma vez encorajar todos vocês a não desistirem. Assumam um compromisso de ir até o fim. A proposta desse clube, dessa leitura desse ano, é a leitura com interpretação da palavra. Não é apenas uma leitura corrida. Se fosse uma leitura corrida, eu poderia colocar em um PDF, primeiro dia, Marcos capítulo 1, 2 e 3, segundo dia, tá? Entregar para você, você pega aí um PDF, vai acompanhando, vai ticando, e aí você em um ano concluiria a leitura da Bíblia. Eu já participei de planos assim. Aliás, foi o primeiro que eu participei, foi dessa forma. A proposta desse plano de leitura é lermos e interpretarmos. Por isso, de fato, é um pouco mais cansativo, exige mais de você, amigo leitor, amiga leitora, mas o resultado é diferente. Diferente de apenas ler. Há quem diga assim, mas a palavra de Deus é espírito e vida. Quando abre ela, só de ler Deus já fala. Sim, porém o texto diz que nós precisamos examinar as Escrituras, julgar ter nela a vida eterna, discernir. E como diz o texto, as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Então, uma leitura fria acaba deixando o leitor decepcionado. Essa é a verdade. Honestamente, sejam sinceros comigo. Você que está acompanhando a gravação em outro horário, ou você que está ao vivo, seja sincero. Alguma vez, há tempos atrás, ou quem sabe há poucos dias, você fez uma leitura fria da palavra e terminou até decepcionado? Explico. Você apenas leu, não entendeu muito bem, fechou a Bíblia, até um pouco decepcionado, um pouco triste porque não entendeu muito bem. Quem já passou por isso? Quantos estudos você já fez da Bíblia, mas não entendeu muito bem e ficou até um pouco triste? Poxa, eu não consigo entender, eu leio, mas não entendo. Alguém tem uma experiência para contar? Coloca aí, para que sirva de exemplo. Sabe por que eu estou falando isso? Porque algumas pessoas estão ficando no meio do caminho e alegando o seguinte, mas demora muito. Demora muito, eu pensei que ia ser uma coisa mais rápida. Desculpa se te decepciono. Mas não tem como. Não tem como a gente fazer uma leitura rápida de algo que precisa ser interpretado. Você precisa entender o que significa essa palavra. No original, o que o autor quis dizer. Lembra que nós nos comprometemos no início do ano em seguirmos a hermenêutica para poder interpretar? Lembra que nós nos comprometemos em ler os textos com atenção e com paciência e não pendurados em amarras institucionais ou desejos humanos? Então, nós vamos seguir assim até o fim. Aí eu te pergunto para a gente iniciar a leitura de hoje. Quem vai até o fim? Coloque nos comentários, faça uma declaração pública e honre a sua palavra. Coloque aí, eu vou até o fim. Eu vou escrever porque, de fato, eu não tenho para onde correr. Eu já assumi um compromisso com vocês e eu vou até o fim.
Eu vou até o fim. É um compromisso. Vamos até o fim. É claro que tem dias que a leitura ela é apenas histórica, narrativa, a gente não vai demorar muito, não tem muito o que falar, mas tem dias que exigem um pouco mais. Por exemplo, hoje. Hoje nós vamos ler aqui 3 capítulos corridos, não há muito o que falar, o texto é muito claro, é uma leitura histórica e genealógica, então não tem muito para a gente parar nisso não, tá? Mas tem dias que vai exigir um pouco mais. Então você precisa estar comprometido em ir até o fim. Comprometido. Você vê, muitas pessoas colocaram aqui, ó. Já li a Bíblia por 3 anos consecutivos sozinho, sem uma direção. Muita coisa fica sem compreensão. Tá vendo? Quem mais aqui, ó? Eu, pastor Anderson, passei por isso quando eu estava lendo Números sozinha. Ed Wilson, passei muito isso. E como tenho aprendido, graças a Deus. Então é isso. Lúcia Martins, quero muito, mas dependo do trabalho. Estou no trabalho com fone, mas tem dias que eu não consigo. Aí assisto mais tarde. Muito bem, é isso aí. É isso aí. Então vamos à leitura, né? Oremos. Pai, muito obrigado por mais uma manhã na Tua presença. Estou muito feliz com esse clube de leitura. Eu sei que alguns, infelizmente, ficam no meio do caminho, porque entraram com motivações erradas ou desencontradas com a proposta desse clube. Mas aqueles que entraram nesse clube, decididos a entender a Bíblia, a interpretar os textos, para não ser mais enganado, para serem capacitados a ponto até de ensinar, esses vão até o fim. Te louvo e te agradeço, Senhor, por cada pessoa que está comigo nesse clube. Peço a Tua direção. Fale conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Parabéns aí a todos que assumiram o compromisso de ir até o fim. Agora é só honrar, né? Vamos honrar a nossa palavra. Com motivação, sem motivação, cansado ou descansado, devemos estar todos os dias juntos. Tá bom? Então vamos à leitura. Como eu falei, já quero deixar a sua expectativa alinhada. Não espere muitas interpretações, porque hoje é mais um texto histórico. Gênesis 34. E Diná, filha de Lia, que ela gerou a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Diná é filha de Jacó com Lia, certo? O que aconteceu com Diná? Saiu do meio do povo dela, filhos, descendentes, servos, o povo de Jacó, e foi ver as filhas da terra. Acredito eu que ela se sentiu sozinha, era a única filha mulher, né? Até então, e foi dar um passeio pela terra por outros povos. Isso é perigoso, isso é muito perigoso, né? Olha o que aconteceu. E espiritualmente falando nos dias de hoje, né? É perigoso quando um cristão quer se misturar muito com alguém que não faz parte do mesmo meio, né? Não é que nós devemos viver isolados, claro que não, mas há de se vigiar, de se ter muito cuidado. Versículo 2, principalmente com a motivação. Com a motivação. E você vai entender aqui o que aconteceu com ela. Vamos ler. E quando Siquém, filho de Amor, ou Ramor, o Eveu, príncipe da terra, a viu, tomou-a e deitou-se com ela e a desonrou. Tá vendo? Então, naquela terra, tinha um príncipe, ele era um Eveu, não era do povo de Jacó, não fazia parte ali da linhagem dos hebreus, né, do povo hebreu. Então, ele se deitou com ela. Versículo 3. E a sua alma se apegou a Diná. Sua alma se apegou a Diná significa dizer, ele ficou apaixonado por ela.
Diná, filha de Jacó, e ele amou a donzela, e falou amorosamente à moça. E Siquém falou com seu pai, Hamor, dizendo: Toma-me esta donzela por mulher. E Jacó ouviu que ele havia desonrado Diná. Desonrada no sentido de tirou a virgindade dela. Ora, seus filhos estavam com seu gado no campo, e Jacó manteve-se quieto até eles chegarem. Então, quando Jacó descobriu o que aconteceu, ele esperou os filhos chegarem para poder contar. E Hamor, pai de Siquém, saiu para ter com Jacó, para conversar com ele. E os filhos de Jacó vieram do campo, quando ouviram sobre isso. E os homens se entristeceram e se iraram muito, pois ele havia feito loucura em Israel, ao deitar com a filha de Jacó, coisa que não deveria ter sido feita. E Hamor conversou com eles, dizendo: A alma de meu filho Siquém anseia por tua filha, suplico-te, que lhe as dês por mulher. E fazei vós casamentos conosco, e dai vossas filhas a nós, e tomai nossas filhas para vós. E habitareis conosco, e a terra estará diante de vós. Habitai e negociai nela, e adquiri possessão nela. E Siquém disse ao pai e aos irmãos dela: Ache eu graça aos vossos olhos, e o que me disseres, eu darei. É isso aí, ô Vaguinho, tá correto. Descendente daquela nação que, infelizmente, estava debaixo de uma maldição, né? Todas as vezes que você vê outros povos, eram povos que não faziam parte da linhagem de Abraão, filhos da promessa, todos os gentios, né? Graças a Cristo, hoje, isso já não existe mais, né? Somos um em Cristo. Somos um em Cristo. Porém, é claro que há uma divisão entre aqueles que estão em Cristo, fazem parte da igreja, e aqueles que estão no mundo, né? Aí é outra coisa. Bom, versículo 13. E os filhos de Jacó responderam a Siquém e a Hamor, seu pai, enganosamente. Então, o que eles vão falar aqui, eles estão falando enganosamente. Não é verdade o que eles estão falando. Vamos ver. E disseram: porque ele havia desonrado Diná, sua irmã, enganosamente, e disseram porque ele havia desonrado Diná, sua irmã. Então, enganaram ele porque ele tinha desonrado a irmã. Então, vamos ver o que eles falaram. E disseram-lhe: não podemos fazer isso, dar nossa irmã a alguém incircunciso, pois isso seria uma vergonha para nós. Mas nisto consentiremos convosco, se fordes como nós somos, que todo homem entre vós seja circuncidado. Então daremos nossas filhas a vós, e nós tomaremos vossas filhas para nós, e habitaremos convosco, e nos tornaremos um povo. Mas se não ouvirdes, para serdes circuncidados, então tomaremos nossa filha, e nós iremos embora. E as suas palavras agradaram Hamor e a Siquém, filho de Hamor. Veja, deixa eu te explicar isso aqui. Então, os irmãos dela, enganosamente, astuciosamente, falaram assim: olha, a gente não pode dar ela para você, e os nossos homens não podem se casar com as mulheres de vocês, os homens de vocês não podem se casar com as nossas mulheres, porque nós somos circuncidados e vocês não. Vocês já sabem o que é circuncisão, né? Não preciso falar muito sobre isso. Então, era uma microcirurgia, um corte de faca que era feito no órgão genital masculino. Veja. Então, olha a proposta deles. Se vocês todos forem circuncisos, aí a gente aceita. Isso pareceu bom para aquele outro povo. Mas eles tinham uma intenção por trás disso. Não era verdade o que eles estavam falando. Vamos ver. Versículo 19. E o jovem não tardou em fazer isso, pois ele tinha prazer na filha de Jacó. E ele era o mais honrável de toda a casa de seu pai. E Hamor e Siquém, seu filho,
vieram ao portão da sua cidade e conversaram com os homens da sua cidade, dizendo: olha só, eles vão convencer todos os homens a fazerem a circuncisão. Estes homens são pacíficos conosco, por isso deixai-os habitar na terra e negociar nela. Pois a terra, eis que é grande o suficiente para eles. Tomaremos as suas filhas para nós por mulheres e daremos as nossas filhas a eles. Somente nisto consentirão os homens conosco para habitar entre nós, para sermos um povo. Se todo homem entre nós for circuncidado, ainda assim como ele, circuncidados, assim como eles são circuncidados. Não serão nossos o seu gado, suas posses e todos os seus animais? Somente consintam com eles e habitarão conosco. E a Hamor e a Siquém, seu filho, ouviram com atenção todos os que saíam do portão da sua cidade. E todo homem foi circuncidado, todos os que saíram do portão da sua cidade. E aconteceu no terceiro dia, quando eles estavam doloridos, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada homem a sua espada e vieram contra a cidade corajosamente e mataram todos os homens. Eles mataram Hamor e Siquém, seu filho, ao fio da espada, e tomaram Diná da casa de Siquém e saíram. Os filhos de Jacó vieram aos mortos e saquearam a cidade, porque eles haviam desonrado a sua irmã. Tomaram as ovelhas deles, e os bois, e os jumentos, e o que estava na cidade, e o que estava no campo, e toda a sua riqueza, e todos os seus pequenos e suas mulheres eles tomaram cativas, levaram como escravas, presas, e saquearam tudo o que havia na casa. Então veja, traição, né? Foram traiçoeiros. Falaram para eles: o filho do príncipe quer casar com a nossa irmã só se ele for circuncidado. Todos os outros homens querem as nossas mulheres, vocês querem que nós façamos uma aliança com vocês? Todos os outros homens devem ser circuncidados. O órgão genital masculino, circuncisão, era cortada assim, ó. Enfim, a pele da glande, né? Eu já expliquei. Gente, não tinha anestesia naquela época, né? Se com anestesia, né, algumas cirurgias já ficam por algum tempo para a pessoa se recuperar. Tem um amigo meu que fez uma cirurgia há poucos dias aí que ele disse que vai ser 1 ano para se recuperar. Mas ele fala brincando. Uma cirurgia semelhante a essa. Imagine esses homens que tiveram a pele da glande do seu órgão cortadas com uma faca. Olha a estratégia dos irmãos de Diná. Deixaram os homens todos doloridos, sem poder fazer muita coisa. 2 homens com a espada entrou na cidade, matou todos os homens que ainda estavam em recuperação dessa cirurgia. Que maldade, hein? Mas é a humanidade, né? É a humanidade. Só que aí o que aconteceu? Versículo 30. E Jacó disse a Simeão e a Levi: tendes me perturbado para me fazer cheirar mal entre os habitantes da terra, entre os cananeus e ferezeus. Sendo eu pequeno em número, eles se unirão contra mim e me matarão, e serei destruído, eu e a minha casa. E eles disseram: deveria ele tratar a nossa irmã como uma prostituta? Quer dizer, eles não aceitaram de jeito nenhum. Não, fez isso com a nossa irmã. Vamos para o capítulo 35. É um fato histórico, né? É um fato histórico. Mas que cena, hein? Bom, Deus é com Jacó, né? Tinha uma promessa sobre ele, então não vai permitir ele morrer por causa disso, mas que isso causou um grande problema, porque quando os povos das outras terras ouviram isso, né, ficaram revoltados. E Deus disse a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Está na hora de você sair daí. E faze ali um altar para Deus, que te apareceu quando tu fugias da face de Esaú teu irmão. Então Jacó disse à sua família,
e a todos que estavam com ele. Olha, então agora vai acontecer aqui um concerto. Veja, lançai fora, lançai fora os deuses estranhos que estão entre vós, e sede puros, e mudai as vossas vestes. Então, veja só, aqui Jacó chamou toda a família para de fato passarem a servirem a Deus, ao Deus dele. Por quê? Vocês se lembram que uma das filhas ainda trouxe as imagens que era do pai, deuses estranhos, adorava os outros deuses. A coisa ainda não estava ajustada mesmo, alinhada com o Deus de Abraão. Então Jacó falou, lança fora os deuses estranhos que estão entre vós e sede puros. Então vocês vão ter que se purificar dos seus pecados e mudai as vossas vestes. Levantemos e vamos a Betel, e lá farei um altar para Deus, que me respondeu no dia da minha angústia e esteve comigo no caminho que eu andei. Então vamos lá, vamos buscar conserto, vamos buscar Deus. Eu já andei errante uma vez, ele foi comigo, ele me respondeu, eu estava angustiado. A gente está em uma situação agora de fuga. O que aconteceu aqui não foi legal, mas vamos lá, vamos nos consertar, vamos falar com Deus. Veja, vocês se lembram que naquele dia que ele estava em fuga do irmão, Deus falou com ele, ele levantou querendo barganhar com Deus? Lembra? Vamos ver como foi dessa vez. Versículo 3. Lembrando que aqui Jacó já tinha sido mudado em um novo homem, venceu a velha natureza, confessou quem era diante do anjo. O anjo disse que o nome dele iria mudar, hoje vai ter a confirmação pelo próprio Deus. Vamos ver. Levantemos e vamos a Betel, e lá eu farei um altar para Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e esteve comigo no caminho que eu andei. E eles deram a Jacó todos os deuses estranhos que estavam em suas mãos, e todos os seus brincos que estavam nas suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que estava junto a Siquém. E eles viajaram, e o terror de Deus estava sobre as cidades que estavam ao redor deles, e eles não perseguiram os filhos de Jacó. Então Jacó veio a Luz, Luz é o nome da cidade, tá? Betel, Luz, mesma coisa. Então Jacó veio a Luz, que está na terra de Canaã, isto é, Betel, ele e todo o povo que estava com ele. E ele edificou ali um altar e chamou o lugar El Betel, porque ali Deus lhe apareceu quando ele fugia da face de seu irmão. Mas morreu Débora, ama de Rebeca, e ela foi sepultada abaixo de Betel, debaixo do carvalho. E o nome do lugar foi chamado Alon-Bacute. E Deus apareceu a Jacó novamente, quando ele veio a Padã Arã e o abençoou. E Deus lhe disse, teu nome é Jacó, teu nome não será mais chamado Jacó, mas Israel será o teu nome. E ele chamou seu nome Israel. E Deus lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja frutífero e multiplique. Uma nação e uma multidão de nações virão de ti, e reis virão dos teus lombos. E a terra que eu dei a Abraão e a Isaque, a ti eu a darei, e a tua semente depois de ti eu a darei. E Deus subiu do lugar em que falou com ele. E Jacó levantou um pilar no lugar em que falou com ele, um pilar de pedra, e ele derramou uma oferta de bebida nele e derramou o óleo nele, e chamou Jacó Betel, o nome do lugar onde Deus falou com ele, e partiram de Betel. E era um curto caminho para chegar a Efratá, e Raquel entrou em trabalho de parto, e ela teve dificuldades no parto. Então, repare que Deus falou com Jacó, fez promessas para Jacó. O que Jacó fez? Levantou um altar, apresentou uma oferta ali, de gratidão, de confirmação daquela conversa, e ponto. Não teve mais barganha, não teve aquela coisa, se o Senhor for comigo, se o Senhor me livrar, não teve mais. É só por gratidão. Mudou, né? O homem mudou, né? O homem mudou. Então, Raquel entrou em trabalho de parto, mas teve dificuldade no parto. E aconteceu o quê? Quando ela estava com dificuldades no parto, a parteira lhe disse, não temas, tu terás esse filho também. E aconteceu que, enquanto sua alma partia, porque ela morreu, ela chamou seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. E Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efratá, que é Belém.
E Jacó colocou um pilar sobre o seu túmulo. Este é o pilar do túmulo de Raquel até o dia de hoje. E Israel viajou e estendeu sua tenda além da torre de Éder. Veja que ele já foi chamado Israel, né? Não é Jacó, né? E Israel viajou, Jacó, e estendeu sua tenda além da torre de Éder. E aconteceu o quê? Quando Israel habitou naquela terra, Ruben foi e se deitou com Bila, concubina de seu pai. E Israel o escutou. Ora, os filhos de Jacó eram 12. Então, Ruben deitou com uma das mulheres de Jacó. E Jacó ouviu falar sobre isso. Mais para frente vamos ver como ficou essa situação. Ora, os filhos de Jacó eram 12. Os filhos de Bila, os filhos de Lia, os filhos de Lia. Ruben, primogênito de Jacó, o mais velho, e Simeão, e Levi, e Judá, e Issacar e Zebulon. Os filhos de Raquel, José e Benjamim. Benjamim tinha acabado de nascer e Raquel veio a falecer no parto. E os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. E os filhos de Zilpa, serva de Lia, Gade e Aser. Estes são os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã Arã. E Jacó veio a Isaque, seu pai, em Manre, a cidade de Arba, que é Hebrom, onde Abraão e Isaque peregrinaram. E os dias de Isaque foram 180 anos. E Isaque entregou o espírito e morreu, e foi reunido ao seu povo, sendo idoso e pleno de dias, e seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Então, há pouco mais de 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, Isaque achou que ia morrer, vocês se lembram? Vista escurecida, de repente estava debilitado, alguma doença, alguma coisa, achou que ia morrer. E passou a bênção, queria passar a bênção para Esaú, passou para Jacó. Mais de 20 anos se passaram, Jacó volta. Aí sim, o pai veio a falecer e Esaú e Jacó sepultaram o pai. Capítulo 36. Gente, é um capítulo de genealogia, vou fazer uma leitura direta aqui. Ora, estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Lembra que Esaú ganhou um outro nome? Edom, que significa vermelho, e edificou também uma nação, a nação de Edom, os Edonitas. Então vamos lá. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Eteu, Aolibama, filha de Aná, filho de Zebeon, Eveu, e Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. E Ada gerou de Esaú a Elifaz, e Basemate gerou Reuel. E Aolibama gerou Jeus, e Gelão, e Corá. Estes são os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. E Esaú tomou suas mulheres, e seus filhos, e suas filhas, e todas as pessoas da sua casa, e seu gado, e todos os seus animais, e todos os seus bens que ele havia obtido na terra de Canaã, e foi para outra terra, afastando-se da face de seu irmão Jacó. Lembra que Isaque, quando Esaú foi pedir uma bênção, Isaque falou: Esaú, não sobrou bênção nenhuma para você, vai acontecer assim, 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 até que se tire o jugo de seu pescoço e Jacó, o jugo entre você e Jacó. Então aqui está acontecendo isso. Então eles não estariam mais ligados, compromissados, comprometidos, endividados, com rixa. Então não, a questão se resolve, mas de fato agora cada um vai para um lado. Versículo 7. Porque as suas riquezas eram demais para que eles pudessem habitar juntos, e a terra em que eles eram estrangeiros não podia sustentá-los por causa do seu gado. Assim Esaú habitou no monte Seir. Esaú é Edom. E essas são as gerações de Esaú, pai dos Edomitas, no monte Seir. Esses são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Temá, Omar, Zefo, Gaetã e Kenaz. E Timna era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e gerou Elifaz a Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E estes são os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú.
e estes foram os filhos de Aolibama, filha de Aná, filho de Zibeão, mulher de Esaú. E ela gerou a Esaú. E ela gerou a Esaú Jeús, Jalão e Corá. E estes são os sheiks dos filhos de Esaú. Os filhos de Elifaz, o filho primogênito de Esaú, o sheik Temã, o sheik Omar, o sheik Zefô, o sheik Kenaz, o sheik Corá, o sheik Gaitã, o sheik Amaleque. Esses são os sheiks que vieram a Elifaz, na terra de Edom. Esses foram os filhos de Ada. E esses são os filhos de Reuel, filho de Esaú, o sheik Naate, o sheik Zerá, o sheik Samá, o sheik Mizá. Estes são os sheiks que vieram de Reuel, na terra de Edom. Estes são os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E esses são os filhos de Aolibama, mulher de Esaú, o sheik Jeús, o sheik Jalão, o sheik Corá. Estes são os sheiks que vieram de Aolibama, filha de Aná, mulher de Esaú. E estes são os filhos de Esaú, que é Edom, e estes são os seus sheiks. Estes são os filhos de Seir, Oreu, que habitava na terra de Lotã, Sobal, Zibeão, e Aná, e de Som, e Ezer, e de Zã. Estes são os sheiks dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. E os filhos de Lotã foram Hori e Romã, e a irmã de Lotã era Tina. E os filhos de Sobal foram estes: Alvã e Manaate, e Ebal, Sefo e Onã. E esses são os filhos de Zibeão: Aias e Anás. Este é o Aná, que achou as mulas no deserto, quando ele alimentava os jumentos de Zibeão, seu pai. E os filhos de Aná são esses: Dizon e Aolibama, a filha de Aná. E esses são os filhos de Dissom: Endã, Esbã, Itrã e Querã. Os filhos de Ezer são estes: Bilã, Zaavã e Acã. E os filhos de Dizã são esses: Uz e Arã. Esses são os sheiks que vieram dos Oreus: o sheik Lotã, o sheik Sobal, o sheik Zibeão, o sheik Aná. E o sheik Dizon, o sheik Ezer, o sheik de Sá. Esses são os sheiks que vieram de Hori, segundo os seus sheiks na terra de Seir. Esses são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse algum rei sobre os filhos de Israel. E Belá, filho de Beor, reinou em Edom. O nome da sua cidade foi Dinabá. E morreu Belá. E Jobabe, filho de Zerá e Bozrá, reinou em seu lugar. E morreu Jobabe, e Usão, da terra de Temá, reinou em seu lugar. E morreu Usão, em seu lugar reinou Hadad, filho de Bedade, o que feriu Midian no campo de Moabe, e o nome de sua cidade foi Avite. E morreu Hadad em Sanlá, de Masreca, reinou em seu lugar. E morreu Sanlá. E Saul, de Reobote, junto ao rio, reinou em seu lugar. E morreu Saul. E Baal-Hanã, filho de Aquibor, reinou em seu lugar. E Baal-Hanã, filho de Aquibor, morreu. E Hadar reinou em seu lugar. E o nome da sua cidade foi Paú. E o nome de sua mulher foi Meetabel, filha de Matrade, filha de Mezaabe. Esses são os nomes dos sheiks que vieram de Esaú, segundo suas famílias, segundo seus lugares, pelos seus nomes: o sheik Tina, o sheik Alva, o sheik Getete, o sheik Aliobama, o sheik Elá, o sheik Pinom, o sheik Kenaz, o sheik Temá, o sheik Mibzar, o sheik Magdiel, o sheik Irã. Esses são os sheiks de Edom, de acordo com as suas habitações na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai dos Edomitas. Gente, eu sei que é um pouco cansativo quando tem essa leitura de genealogia, mas é muito importante na Bíblia para preservar a veracidade histórica e comprovar as linhagens até Jesus. A última citação genealógica com muitos detalhes é como nós lemos lá nos Evangelhos, que vai falando Jesus, filho de José, filho de tal, 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 até chegar
a Abraão, para comprovar que realmente era a linhagem que passou por Davi e tal. Por isso essa importância. Tá bom? Então, não desanime quando chegarmos a esses textos, porque faz parte. O plano não é ler a Bíblia toda. Você não vai chegar no final dizendo, mas naquela hora eu pulei. Não. Vamos até o fim. No final eu vou enviar o certificado para você e eu vou contar com a sua verdade, que de fato você tenha lido a Bíblia toda. Tá certo? Eu vou ficando por aqui. Até amanhã. Tchau, tchau.